Olá, bom dia. São 7 horas e 52 minutos, quinta-feira, 9 de julho. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Numa sessão tumultuada nesta quarta-feira à noite, a maioria dos senadores aprovou a medida provisória do salário mínimo. O governo tentou retirar um acréscimo feito pelos deputados. Não conseguiu. A medida provisória mantém até 2019 as regras atuais para o reajuste do salário mínimo. Para chegar ao índice de correção, o governo faz uma conta de somar a variação da inflação do ano anterior, mais a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, medida 2 anos antes. Caravanas de aposentados vieram acompanhar a votação. Pressionavam para que os senadores mantivessem uma emenda da Câmara. Lá, os deputados estenderam o critério de reajuste para aposentadorias e pensões acima de um salário mínimo. Pela norma atual, só é garantida a reposição pelo INPC. O governo era contra e tentou aprovar uma emenda do senador Cristóvão Buarque que mudava o índice de inflação. O reajuste do salário mínimo seja baseado no índice de inflação que toca diretamente as camadas de salário mínimo, que são os pobres, que é o IPCC-1, que é diferente do IPCA. Claro. Então, se nós queremos corrigir o salário de quem recebe salário mínimo, o IPCA não é o melhor indicador. Se a mudança fosse aprovada, o texto, que vale até 5 de agosto, voltaria à Câmara. Se é uma emenda só protelatória para julgar para a Câmara, é importante que o senador Cristóvão saiba, se prevalecer isso, vai cair tanto o salário mínimo como o benefício para os aposentados, porque a Câmara não terá mais tempo para votar a matéria. Senadores e as galerias se exaltaram. Terrorista. Você pode usar a expressão que você quiser. Agora, se você usa esse tipo de argumento, esse é o argumento que os governos sempre usaram, por isso que eu me impressiono que o PDT esteja fazendo esse serviço aqui no plenário do Senado. Fico perplexo com a sua posição representando o PDT. Fico perplexo. Vossa Excelência está tirando o direito daqueles que mais precisam, que são aqueles homens e mulheres ali de cabelos brancos, que estão surpresos com a posição de Vossa Excelência. Eu não aceito A emenda de Cristóvão Buarque foi derrotada e o plenário aprovou o reajuste para aposentados e pensionistas do jeito que o texto veio da Câmara. O líder do governo reclamou. Nós temos que ter responsabilidade com as decisões que nós tomamos aqui. Nós estamos tomando decisões altamente temerárias, para não dizer, senhor presidente, decisões que vão prejudicar as futuras gerações de brasileiros e brasileiras. De acordo com o senador Delcídio do Amaral, a presidente Dilma Rousseff deve vetar a parte do texto que incluiu os aposentados no reajuste do salário mínimo. Na sessão dessa quarta-feira, os senadores também aprovaram a medida provisória 673. Ela isenta os tratores e as máquinas agrícolas das taxas de licenciamento, emplacamento e seguro obrigatório. O texto que vai à sanção presidencial também modifica o Código de Trânsito. Agora, trafegar em faixa de ônibus e explorar transporte pirata serão considerados infrações gravíssimas. A CPI, que investiga crimes relacionados à colocação de órteses e próteses no país, realiza a terceira audiência pública da comissão logo mais às 10 horas. Nós estamos fazendo as audiências preliminares, ouvindo pessoas que foram denunciadas, empresas ou outros que têm testemunhos a trazer sobre erros ou sobre algum tipo de irregularidade cometida. Ao largo desse período da CPI, nós tivemos uma coisa extremamente importante, que foi a definição de uma regulamentação por parte do Ministério da Saúde e também a perspectiva de apresentação de um projeto de lei que estabeleça, inclusive, como crime a prática de qualquer tipo de irregularidade envolvendo esses dispositivos médicos implantáveis. Então, acho que ao final nós vamos ter algum saldo positivo, mas certamente ainda estamos numa fase muito preliminar. Confira agora a agenda de outras comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira.
A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para discutir a situação jurídica do assentamento 26 de setembro. Mais de 7 mil pessoas ocupam o local, que fica entre Braslândia e Taguatinga, no Distrito Federal. A CPI, que investiga irregularidades nos julgamentos realizados pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, toma depoimentos na primeira parte da reunião. Depois, analisa requerimentos para convocar novos depoentes. E daqui a alguns minutos deve começar a audiência pública na Comissão de Agricultura sobre o Programa Nacional de Reforma Agrária. Em foco, a ocupação irregular de lotes, a questão ambiental, a produtividade das terras e a viabilidade dos assentamentos no país. A reunião é interativa. Para participar, encaminhe perguntas e comentários para o portal senado.leg.br/audiência interativa ou para o telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. Outras duas comissões se reúnem na manhã desta quinta-feira. A Comissão Mista de Orçamento recebe em audiência pública o secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Barbosa, para falar sobre o cumprimento das metas fiscais referentes aos 4 últimos meses de 2014 e aos 4 primeiros de 2015. A reunião será na Câmara dos Deputados. E na Comissão Mista sobre Mudanças Climáticas, haverá audiência pública para debater a desertificação. Perguntas e comentários podem ser encaminhados para o portal senado.leg.br/audiência interativa ou para o telefone do Alô Senado, 0800 61 2211. A Comissão de Relações Exteriores tem reunião marcada para logo mais às 10 horas. Os senadores sabatinam 2 indicados, Rodrigo de Lema Baena Soares, para embaixador em Moçambique, Suazilândia e Madagascar, e José Luiz Machado e Costa, para representação junto à Organização dos Estados Americanos, OEA. O Senado prepara mudanças nas leis que dizem respeito às relações entre os estados e a União. Um dos pontos são os impostos interestaduais. A cobrança e a aplicação desses recursos foram o assunto do dia na comissão criada para debater o Pacto Federativo. A Comissão Especial do Senado para o Aprimoramento do Pacto Federativo tem muita coisa para discutir. As obrigações de estados, municípios e da União. Quanto da receita de impostos deve ser destinado a cada um. O novo Pacto Federativo significa estabelecer todo um conjunto de regras que reformule esse quadro. A representante do Ministério do Planejamento, Márcia Quadrado, e a economista Tânia Parcelar de Araújo concordam que o Brasil é um país tão grande quanto complexo. Acho que quanto mais nós avançamos num conjunto de políticas públicas, fica evidente que em alguns recortes regionais é preciso uma atuação diferenciada. Então, acho que isso há muito acordo da nossa parte. Dentro das discussões sobre o novo Pacto Federativo, o governador de São Paulo procurou o presidente do Senado, Renan Calheiros, para propor novas regras para a cobrança do ICMS. Geraldo Alckmin concorda com uma redução gradual das alíquotas interestaduais, fazendo com que o sistema, no futuro, faça a cobrança no destino e não na origem. Ganham os estados que têm maior consumo, especialmente o Nordeste, e perdem os chamados exportadores líquidos, né? Os estados que mais produzem do que consomem. Vários perdem. Então, há necessidade de ter um fundo de compensação. Desde que haja este fundo de compensação, é perfeitamente possível se fazer aí um bom entendimento com uma redução das alíquotas interestaduais, o que é bom para o país, evita a guerra fiscal, convalida a guerra fiscal ocorrida já, ela fica convalidada, e se tem 2 fundos, um fundo de desenvolvimento para o Nordeste, Norte e Centro-Oeste e um fundo de compensação para os estados que perdem. Nós não teremos unificação de ICMS no Brasil sem a constituição dos 2 fundos, o Fundo de Compensação de Perdas, portanto com a sua transitoriedade, e o Fundo de Desenvolvimento Econômico, que é um fundo perene. Primeiro, só aprovaremos a resolução na casa com o envio por parte do governo de uma proposta que cria os 2 fundos. Segundo, nós temos a clara intenção de que só é possível ter os fundos se constitucionalizarmos, ou seja, não dá para repetir uma lei Candir. E terceiro, essa matéria tem que ser votada esse ano.
A Comissão de Reforma Política aprovou uma proposta que pretende reduzir o custo das campanhas eleitorais. O texto mexe no tempo dos programas dos partidos no rádio e na TV e acaba com um velho conhecido das campanhas dos políticos. O texto aprovado pela comissão proíbe totalmente a contratação de cabos eleitorais. Exatamente para tentar evitar a compra de votos, a manipulação de votos. Aqui foi majoritariamente uma posição do Senado. É claro que nós não sabemos qual é a posição da Câmara, isso não está acordado com a Câmara, surgiu do debate, nós vamos aprovar essa lei e vamos mandar para a Câmara dos Deputados. Fica proibido trucagem, efeitos especiais, enfim, toda a pirotecnia, não é, animação com desenho animado, com uma série de questões que elevam o gasto da produção, nós estamos tentando reduzir através dessas limitações. A proposta reduz o período de campanha eleitoral em televisão e rádio de 45 para 30 dias e diminui o tempo dos programas para 30 minutos. Mas as inserções de 1 minuto aumentam de 30 para 40 por dia. O relatório ainda prevê a fixação de cotas para mulheres na Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas. As cotas serão adotadas gradativamente até que a proporção de mulheres alcance o mínimo de 16% na terceira eleição após a aprovação da emenda. O projeto do pré-sal foi mantido na pauta dessa quarta-feira, mas um requerimento assinado por 46 senadores pediu que a matéria saísse do plenário e voltasse às comissões. O pedido nem chegou a ser votado. Prevaleceu um requerimento para criar um grupo de 27 senadores que vão estudar o assunto. Em 45 dias, deve ser apresentado um parecer. Até lá, o projeto que muda a política do pré-sal não sai do lugar. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.